Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Tem gente que parece igual, mas não é. É assim com o Banricompras também. Parece um cartão igual aos outros, mas ele é um cartão único e só cliente Banrisul tem. Só com ele, você tem um limite extra exclusivo para compras e paga do seu jeito em mais de 365 mil credenciados Vero. Na hora de comprar, peça sempre para pagar com Banricompras, assim como igual ao Paulo. Só o Paulo. Igual ao Banricompras, só o Banricompras. Muito boa tarde, está no ar o Virando o Jogo desta sexta-feira, dia 20 de setembro de 2019. Estamos chegando no feriado da Semana Farroupilha, né? Hoje o dia, né, Farroupilha, e nós estamos aqui para debater muito futebol porque a dupla Grenal parece que se movimentou ainda mais, né? Nessa sexta-feira, problemas para o Grêmio, né? Problemas grandes no time titular. Boas notícias, é verdade, também, e do lado do Internacional ainda tentando entender por que não foi campeão da Copa do Brasil, e o garoto Nonato também deixou o gramado mais cedo lesionado. Para tudo isso, você que queira participar pode compartilhar o programa no nosso Facebook, facebook.com/rdctv digital, acompanhando ao vivo também no YouTube, youtube.com/rdctv digital. No Twitter, informações, e no Instagram, os bastidores da RDC TV. Para você mandar mensagem, além do Facebook, pode mandar também no nosso WhatsApp. O WhatsApp da RDC TV, que é o 519-9933-9894. No site, além das notícias, você pode acompanhar a programação ao vivo, rdctv.com.br. O programa desta sexta-feira, que tem a honra de receber Flávio Fiorin, Luciano Coimbra, Pedro Oliveira e Cadu Oliveira no programa. Seu Oliveira, só os Oliveira. Família Oliveira tá Família Oliveira muito Oliveira, né? Mas de qualidade. Pessoal bom, de qualidade, para falarmos muito sobre a dupla Grenal e, claro, sobre a projeção desse final de semana e as novidades dessa manhã, né? Novidades aí que não são tão boas algumas, mas outras eu acho que o torcedor pode comemorar. Não sei, senhores, se preocupa mais para vocês a lesão do Jean-Pierre ou o fato de que o Grêmio não vai ter dois jogadores fundamentais em 2 rodadas do Campeonato Brasileiro? Eu acho que para o Grêmio existem males que vêm para bem. Eu acho que para o Grêmio, eu não digo que é uma coisa boa, porque uma lesão de um jogador nunca é uma coisa boa, mas é algo que pode melhorar o time do Grêmio para essa sequência de Campeonato Brasileiro e até de Libertadores, porque eu não entendo, eu discordo um pouco do Renato de usar o Jean-Pierre como um meio armador, aquele facão atrás do centroavante. Eu discordo, eu acho que o Jean-Pierre tem que ser um segundo, terceiro volante, porque o Jean-Pierre não tem esse cacuete de entrar na área. Ele mesmo já disse várias vezes que não consegue entrar na área, finalizar, dar o passe e correr para o lado. Ele é um jogador mais de armação de jogo mais atrás, fazer a transição defesa-ataque. Eu nunca consegui gostar muito do Jean-Pierre entrando na área, até porque ele não consegue, o bom dele é o chute de fora da área. E o Luan já jogou nessa posição, foi ali que ele foi o campeão da América. Então, eu sou muito mais a favor do Luan naquela posição, com esse time, com o Diego Tardelli na frente. Ele pode revezar um pouquinho com o Diego Tardelli, coisa que o Jean-Pierre não pode fazer. O Luan vai para frente e o Tardelli volta. Pode trocar até com o Everton, de repente o Everton vai pelo meio, o Luan cai para um lado. É um time mais ofensivo, um time que joga melhor, um time com melhores jogadores. Ou seja, se o Luan tiver 2, 3 jogos com esse time do Grêmio, com esse time bem montado, com esse time formado, eu acho que o Luan pode até ser o titular do Grêmio e o Jean-Pierre voltar ao banco de reserva. Isso não é problema, quando se tem qualidade, quando se tem grupo, se tu perde jogador por uma lesão, ou enfim, de alguma maneira, mas tu tem reposição, o Grêmio mostra que tem grupo. Agora, quantas convocações para a seleção, sempre é bom para o jogador. Os jogadores pro clube não. Para o clube não. Né? São os amistosos que não tem interesse, né? São os famosos caça-amigos, data FIFA, enfim. É bom para o jogador, que se valoriza. O clube, até futuramente, numa negociação, também valoriza. Mas, da parte técnica, exatamente porque perde jogadores fundamentais, jogadores importantes como esse, para os clubes é muito ruim, né? Ainda mais nesse período agora que o Grêmio precisa se solidificar na tabela de classificação, né? Do Brasileirão. Conseguiu ingressar na primeira folha e ali tem que se manter. Porque depois de um início muito ruim, um primeiro turno muito ruim, um dos piores dos últimos anos, e se vê prejudicado agora com a perda de 3 jogadores, mas que são fundamentais para o time. Né? Querendo ou não, a gente também não pode descartar que
daqui a pouco num amistoso data FIFA, se ocorre uma lesão. Sim. Aí, mas além- a lesão, né? A lesão Não, ela pode pode ocorrer num pode treino, ocorrer no ela pode treinamento, ocorrer descendo do carro, subindo do carro. Mas aí isso é a gente uma ainda coisa inerente bota ao futebol, né? A gente ainda bota mais esse fator num pacote. Vale a pena para o jogador? Vale. Vale a pena para o clube? Vale também pela questão de visibilidade. Querendo ou não, tu ter um É a jogador valorização. convocado para uma seleção brasileira valoriza E o todo teu mundo usa a valoriza o seleção teu elenco. brasileira para futuramente tirar um jogador que possa dar um lucro para o clube, Sim, os sim, cofres. sim. Né? E ainda mais sendo 2 jogadores que são formados na categoria de base do clube. Claro. Então, vale a pena. Agora, para o nível técnico do Campeonato Brasileiro, Que já São- não é dos melhores. são 8 ou 9 jogadores que atuam no Brasil na seleção principal. Aí tem uma perda considerável. Mas e se aí eu botar vou na colocar balança vocês. também, o Flamengo teve quantos convocados? Dois. Dois Sai o convocados. Gabigol. Então, aí, ou seja, E porque, o Bruno Henrique não foi? Não, mas ele ficou fora pro Everton voltar, né? porque aí tu colocar. Porque o grande foco do Grêmio, tá certo, Fiorinho, o Grêmio subiu na tabela e tu não pode disputar. O presidente Romildo já, 3 semanas atrás, já tinha dito, olha, o Grêmio tem que voltar a pensar e também focar no Campeonato Brasileiro, porque é aquela história. Não pode arriscar. Ou seja, o Grêmio tem a possibilidade de chegar ao título da Libertadores e garantir o calendário do próximo ano exatamente pela conquista da Libertadores. Mas se isso não acontecer, exemplo do Internacional, que apostava aí na Copa do Brasil, vai ter que recuperar e buscar esse calendário pelo Campeonato Brasileiro. Isso serve para o Grêmio também projetando. Ou seja, se não chegar a Libertadores, vai ter que buscar aí esse calendário e essa vaga, ou entre os 4, porque para título, o Grêmio Internacional, esqueçam. Não. Né? E Esqueçam. se pegar a fase preliminar da Libertadores, atrapalha toda a pré-temporada. Aí também, aí a questão de pré-temporada muda toda a Só para voltar um pouquinho no assunto, eu não acho que seja prejudicial para o Campeonato Brasileiro ter jogadores sendo convocados para a seleção brasileira. Porque na última Copa do Mundo, da Rússia, agora 2018, foram 3 jogadores que foram convocados que jogavam no Brasil. Sim. Jeromel, o Fagner Cássio e o Cássio. Não jogaram, nenhum dos 3. Isso. Se a gente tem... São 8 jogadores, né? Que foram Se não convocados me engano, agora. são Foi 8. referido à Copa América, mas aí parou. Aí Copa do Mundo. Mas aí quando não... O Brasil é o único campeonato Que não para o campeonato. Mas é que eu não acho que seja prejudicial para o Campeonato Brasileiro, porque isso mostra que o Campeonato Brasileiro está indo num rumo certo. Se em 2018 a gente tinha 3 jogadores, agora a gente tem 8. E temos jogadores titulares, como o Daniel Alves, que é o capitão da Tem seleção. o Everton, goleiro do Palmeiras, o Santos, goleiro do Atlético Paranaense. Jogadores que não vão jogar. Que não vão jogar. O Daniel Gabigol. Alves, Gabigol. o Gabigol, o Rodrigo Caio, o Matheus Henrique, o Everton. Então, a gente teve um avanço de 3 jogadores que não jogaram, agora são 8 jogadores, um joga, que é o Daniel Alves. Não. Que é o lateral direito que é capitão da seleção. Eu até te entendo, Pedro, mas Só que vou concordar com o Cadu. mostra que o Quando Campeonato a gente- Brasileiro está indo para um Não, rumo mas certo. quando a gente tem um torneio onde Copa do Mundo em que para tudo, Tudo bem. beleza, leva 200. Agora, tu tirar 8 jogadores de uma competição que está em andamento e que 2 rodadas vão ser prejudicadas tecnicamente, aí o São Paulo sai perdendo, porque tá pagando 1,5 milhão pro Daniel Alves e o Daniel Alves não vai jogar. Aí o Flamengo sai perdendo, Mas aí o Grêmio sai perdendo. É a perda É técnica. a perda técnica. Quanto à visibilidade não se discute, Não, mas é a perda isso, técnica. a perda técnica pro campeonato. Mas é a última vez que isso vai acontecer. Porque no ano que vem as datas FIFA... Será? Segundo o presidente da Ano que CBF, vem, isso não vai acontecer. ano que Vamos vem, ver. se não me engano, Quem a data viver FIFA verá. pega de novo. A CBF sofreu até crítica da Federação Peruana. Né? Exatamente Sim, com aquela por causa da questão do amistoso e do Vitor Paulo Guerreiro. Eu vejo assim, tecnicamente, você está tirando o artilheiro do campeonato de Sim, circulação, Gabigol. que é o Gabigol. Né? Você está tirando de circulação o melhor goleiro do campeão da Copa do Brasil, Que é o Santos. que é o Santos. Tá tirando de circulação o Cebolinha. Tá tirando de circulação o melhor jogador do futebol brasileiro. Brasileiro que é o na Cebolinha. atualidade. Então, E mais do que isso, é a questão, de repente, de tirar a questão de cabeça, psicológico, tu tira o foco. O Grêmio Claro. tem essa recuperação, o Flamengo também, essa recuperação em termos de tabela, o Flamengo é libertador. Tu tira o foco do jogador. E o Everton já estava ficando um pouco perturbado com aquela saída, vai para a Europa, fica aqui, todo dia sai um clube novo para ele se transferir. E agora que ele está recuperando o bom momento dele e fazendo gols importantes, ajudando o time, agora vai para a seleção. Não, e tem um Bem detalhe. mesmo disse, perde o foco. Esses jogos, eles são no meio da Libertadores da América.
tem mais isso. Flamengo e Grêmio estarão se enfrentando com uma situação indefinida, porque terão jogado a primeira partida dia 2, aí os jogadores vão para a seleção, 10 e 13 eles ficam fora e voltam para jogar o segundo jogo, ou seja, né, tu perde até aquela ligação com o teu Perde clube. o contexto todo. Perde o foco. A atmosfera Que nem o Cadu do falou, time. perde o foco. Tu perde a preparação, tu perde todo o planejamento para jogos decisivos como são esses. Quer dizer, tu vai voltar com a cabeça focada numa seleção, aí tu vem para jogos decisivos, né? E tu não vai entrar. Agora, Eu fico um pouco preocupado porque parece que a CBF, parece não, né? É claro para mim, mas eu sempre tenho a expectativa de que ela não tem nenhuma preocupação com os seus clubes, né? Os clubes são opções para gerar dinheiro, porque para gerar um campeonato mesmo tecnicamente positivo e bom, de qualidade, a CBF não se preocupa. o que parece, a CBF trata os clubes brasileiros como um produto secundário. É, exato. É uma empresa que não trata o produto. Mas Não, isso é um trata jogo mal. gerador com caça-níquel. É, Um exatamente. caça-níquel. E outra, a gente está falando só dos... E imagina se for mal contra os times africanos aí, o Tite Não, e já outra, está com a batata assada, né? a gente está falando só da seleção principal. Teve convocação Sim, também também. para a seleção, Teve pra seleção também. olímpica, que aí Seleção olímpica. o Guga, que é lateral do Atlético Mineiro, Internacional, tá? Gaúcho, O Bruno Bruno. Guimarães O também. Bruno Fux também foi Bruno convocado. Fux. Não, o Bruno Fux convocado, ok, porque aí ele não, entre aspas, não desfalca o Internacional. Sabe? Sim. Mas aí se a gente for olhar que tem o Guga, lateral do do Atlético Mineiro, tem o Bruno Guimarães, meia do... Os que mais foram convocados foram Atlético Mineiro e Fluminense. Sim, o Fluminense que tá para cair. O Fluminense tem dois, tem, Tá para cair, pois é. O Fluminense está devendo um rebaixamento ainda. sabe, a perda técnica para esse período CBF do não tá campeonato. cobrando. Não, vai que tá nesse... O Fluminense que está fazendo tudo para cair. Vai Sabe? que cola essa. Quem sabe? Eu entendo que tecnicamente pro campeonato é ruim, mas entre todos esses pormenores ainda acho que a convocação da seleção brasileira ficou de bom tom. Não vi assim um jogador que tenha ficado de fora que causasse muito estranheza, né? Me surpreendi, claro, com a convocação do Matheus Henrique, né, por parte do Tite. Ele galgou um degrau muito rápido. Mas será que não foi por isso 2 do Flamengo e 2, e aí até para ser uma certa paridade em relação até os estarem servindo a seleção e voltar Acho que para o não segundo pensa jogo? nisso. Não, Como pode que ser. pensa? Eles fizeram pra pode equilibrar, ser, claro. Pensa, mas ele sim. poderia ter entrado, Pensa. ele poderia ter entrado, por exemplo, na convocação da seleção pré-olímpica. Mas é que o Matheus, é que daí são datas diferentes, né? Se o Matheus vai para a pré-olímpica e o Grêmio perde o Matheus para pré e perde depois o Everton para principal, aí são duas perdas, né? Daí no caso o Matheus e o Everton. Pode estar querendo compensar. O bom foi que o bom Se foi é para que o Bruno prejudicar, Guimarães- vão prejudicar. Vão prejudicar os em dois. número igual. É, Por isso que para mim o Tite acomodou isso aí. Tem boa possibilidade. Bom, Agora pode se não ser. ganhar do Senegal e da Nigéria. Do Tite, Dá para esperar qualquer para coisa. fazer uma médiazinha, para não ter esse tipo de cobrança. Olha, para aí um pouquinho. Como é que convocou 2? Convocou 1? Convocou 2 de 1, não convocou nenhum? É do histórico dele isso. É histórico do Tite, claro que é. Mas tem mérito, Claro que né? é. Pelo menos o Matheus para chegar lá. Não, quanto a isso não Né? tem dúvida. Sim. Mérito total do Eu jogo. acho que se ele quisesse fazer isso, de convocar 2 de cada time, ele teria convocado o Jeromel e não o Matheus Henrique. mas aí o Jeromel tá lesionado, não Tá sabe lesionado, nem se vai ele poder lesionou. jogar dia 2. Problema até Mas tá a voltando amistoso é aí dia pra- 10, né? Vai tá 100%? Provavelmente a CBF sabe, né? Não, mas aí é uma questão de avaliação, não. É, Daqui a pouco não está ainda em Não tá perfeitas pronto. condições. Vem de uma recuperação de uma lesão, aí se apresenta, ou seja, não, acaba sendo cortado. Aí nós levamos ele, eles pensam assim, nós levamos ele para jogar esses amistosos e aqui ele não consegue jogar ou a lesão aumenta, a culpa é nossa. Até Por porque esse o lado. Jeromel voltar vai voltar fora de ritmo, está em tratamento. O Jeromel certamente não deve ter condições tiver Não, condições dia para o dois não. primeiro jogo, né? Não, acho que não. Não, vai ter. no primeiro acho que não. Se tiver condições, será para o primeiro. Sim. Se tiver, ou seja, o segundo também ainda Ah, é uma... na Para seleção? Para os jogos da semifinal. semifinais contra o Flamengo, né? E aí o jogador vai disputar. Ele Tá aí não o exemplo do Edenilson. O Edenilson, quando ficou em tratamento um longo tempo, foi para aqueles 2 jogos aí contra o Flamengo. Foi muito mal no E primeiro foi jogo. muito mal. E tá mal, né?
E tá mal. Eu acho que foi mal, né? Ele foi mal nesse jogo, como todo o time do Internacional. Como foi mal o Patrick, como foi mal... Porque até Ele foi mal nos 2 jogos com o Flamengo, foi mal nos 2 jogos contra o Atlético Mas Paranaense. com o Cruzeiro ele foi bem, ele já estava recuperado. Ah, mas Os jogos é que contra o ali- Cruzeiro ele estava bem. Eu acho que... Mas o ali Cruzeiro o Inter foi foi bem nos bem, o dois. Flamengo... o Cruzeiro Ele não foi exposto. Não, o Inter foi bem. O Inter Cara, foi mas muito bem ele se Cruzeiro. machucou no primeiro contra o Cruzeiro. Eu já não tenho mais tanta certeza se o Inter foi bem ou se o Cruzeiro que era muito fraco. Porque o Grêmio foi lá e patrolou o Cruzeiro em casa. Ele não foi exposto. Ele foi, 3 ele- dias depois. Ele se machucou E no o primeiro Palmeiras só contra o não fez Cruzeiro que ele mais, faz acho o que gol. ficou com pena. Sim. Então, ele ele se machuca no primeiro, ele fez um baita no jogo no primeiro jogo contra o Cruzeiro, que ele faz o gol e se Mas machuca. ele voltou já bem. Mas ele voltou no segundo jogo. Ele tava... Mas é que ele não foi exposto. Não dá pra avaliar se o cara foi bem ou não foi, porque ele não foi exposto. Mas aí a gente também tem que levar em consideração a desorganização tática que estava no Internacional nesse último jogo contra o Atlético Paranaense. Sim, sim. De um E por isso que eu não acho que de ele um foi emocional, tão mal. É por isso de que eu um não acho que não é nem emocional- 8 nem 80. Porque ele não foi bem contra o Cruzeiro porque ele não foi exposto. Mas ele não foi mal contra o Atlético jogou- Paranaense agora porque já jogou ele abaixo, foi, jogou ele um foi pouco mal, abaixo. mas ele não foi o pior jogador do time. Ah, não, assim. não. Não, pior isso não. não. Se o time inteiro mas, jogou mas mal. jogou abaixo. O time Eles inteiro estavam jogou batendo mal. cabeça entre eles, né? Dois caras chegando na Sim. mesma bola, um atrapalhando o outro. E isso com 30 minutos de jogo. É. Bom, o certo é que Mas vamos dar méritos ao Atlético também. Claro. Com certeza. Ah! Mal. Os méritos foram Jogou, totais. jogou. Méritos muito todos pro bem. Thiago Tanto Nunes. lá como aqui, total. Pra mim, o título é mais Merecido. mérito do Atlético Não do tem que demérito dúvida. do Acho que a Inter. gente não pode olhar, a gente tem que olhar exatamente isso aí, o fato do Eliminou do que o a dupla Atlético Grenal, foi. eliminou o Flamengo. Pra jogou mim, com Um time, mérito. exatamente isso aí, ou seja, tinha eliminado 2 gigantes do futebol brasileiro. O Flamengo, foi nos pênaltis? Foi no Maracanã nos pênaltis. Empatou lá, né? Não Grêmio. importa a circunstância, O eliminou, Grêmio, tirou. campeão de Sul-Americana, campeão da Suruga, foi enfrentar lá a história de estádio lotado, torcida, enfrentou River e Boca lá naqueles estádios lá, na Bomboneira. E não tinha mais esse tipo de situação de se assustar, chegar no Beira-Rio com o estádio lotado. Tem uma outra situação também que para mim tem que ser levada em consideração, que na final da Copa do Brasil, em nenhum momento o Inter foi campeão, né? Em nenhum momento dos 880 Não. minutos. Porque no primeiro tempo foi 0-0 e o 0-0 do primeiro jogo de lá não dava título a ninguém, era 50-50. O Atlético termina o jogo campeão, começa o jogo campeão, fica ainda mais campeão quando faz o 1-0, quando leva o gol de empate Segue ainda é sendo campeão. campeão. Ou seja, o Inter nunca foi campeão da Copa do Brasil. Sempre O correu Guerreiro atrás. disse Sempre que lá a correu gente atrás. resolve, não resolveu. É, O lá é aqui, né? No Beira-Rio. eu volto Não a resolveu. dizer Mas que o Inter apostou muito nisso. Né? apostou porque demais até, né? Apostou demais no fator que a torcida mas empurra. eu acho que quem apostou mais foi Apostou a torcida. na mística de Não, jogar em quem casa. apostou mais foi a torcida. Não, Mas inflamado pela direção. Foi o discurso, a semana inteira foi o discurso. Tanto que Eu o vou- Guerreiro sai do jogo e fala, em casa a gente vai decidir. Mas era natural, o Internacional mostrava e sempre mostrou Mas que não tinha pode, força no né? Beira-Rio. Mas é que a torcida fez isso porque o time estava armado para fazer isso. Não foi ao contrário. É aquela coisa, né? Se ninguém gavar, eu tenho que gavar. Eu perguntei pro Odair lá no Paraná o seguinte: o Atlético já teve os 90 minutos dele aqui. O Internacional apostava que teria aqui, o próprio Odair disse E só isso. fez. Nós teremos a nossa e só estratégia, a fez uma- nossa força agora. Exatamente. Só que aí ele disse, só que daí lá pelas tantas eu pensei, ele vai dizer que vai mudar a estratégia, que vai pensar alguma coisa diferente. Ele entrou no discurso de que Do fator casa. vamos jogar no Beira-Rio. E aí vocês já sabem como é que é, lá a gente é forte, lá A gente é reverte, aquilo. não tem problema. Não dá, foi... Mas a realidade era essa. Até Mas é então que a era. realidade, A realidade era tudo essa. bem, mas tu diz a realidade Mas a pro teu torcida. E adversário outra, assim? Porque o que parecia pro Atlético, o que pra mim, se eu fosse atleticano, pensaria, não, mas então eu não vou nem jogar. Pra que eu vou jogar? Se o Inter é tão forte, se o Inter ganha de todo mundo, se não tem nenhuma chance, então pra quê? Vai mas acontecer aí o quê? foi a leitura Mas é o que eu sempre digo, é o que eu defendo. Não é a torcida que faz o time. É o time Não que é faz a torcida, é o time que faz a torcida. Concordo plenamente. Tá? Claro que tu tem a força de jogar em casa, porque é muito melhor tu jogar em casa do que jogar fora. Tu tem uma decisão dentro de casa. Né? E aquele ditado, se tu não ganha em casa, tu não passa ou não chega ao título. Contra o Flamengo também foi a mesma situação. Mas aí a gente. Agora, essa era a força do Internacional. O Internacional apostava exatamente nisso. Mas eu não vou acreditar que dentro do grupo do Internacional não existia uma ausência. Tu sabia que era o Atlético da força do Atlético. E uma vantagem, mas é uma vantagem pequena. Não, a vantagem mesmo de um gol, ela é grande, ela é enorme. E tá aí.
Joga por dois resultados. Vantagem, Joga por dois resultados. O Inter joga por uma subestimou vitória e o por um Atlético. empate. Mas eu acho que não subestimou. Eu acho que isso pode ter sido por parte da torcida. Do grupo não houve isso. Eu acho que o Inter não foi isso aí. subestimou o Atlético. Eu acho o contrário. Eu acho que o Inter se supervalorizou. Exatamente o que eu estava pensando. Mas em cima do quê? Do retrospecto, da força de jogar em casa? Mas isso só funciona se o time levar a torcida a empurrar. Mas é que eu sou... Não é a torcida que tem que empurrar o Eu time. acho que toda pessoa, não é todas as pessoas, mas acho que todo o grupo precisa do advogado do diabo. Todo o grupo. Sim. O cara que vai encontrar alguma coisa que não vai dar certo. Eu sou esse cara. O Beira-Rio, que tudo faz e tudo fez, não virou contra o Flamengo. E o Inter poderia ter sido goleado contra Mas ali o tinha um Flamengo. aspecto diferente, ali tinha a preocupação. Não, mas não resolve em casa sempre. Tinha o saldo qualificado, o Mas que não resolve tinha. sempre em casa. Se o Beira-Rio resolve tudo, tinha que ter resolvido ali Não, também, o Internacional se apegou muito ao fato de ter feito aquilo Do contra o retrospecto. Palmeiras. Do retrospecto, de ter feito contra o Palmeiras. de perder só duas, de não perder em casa, mas sei não se perdeu tu- pro Flamengo e ficou fora. Eu não sei se tu te lembra, Diogo, mas eu falei aqui no Virando o Jogo, que onde a gente estava debatendo se tinha que entrar Nonato ou Wellington Silva, e eu falei que tinha que botar o Wellington Silva, que o Inter tinha que ir para dentro do Atlético Paranaense aqui no Beira-Rio. Pelo que eu entendi agora, não existiu esse advogado do diabo porque eles acharam durante os 90 minutos que o gol ia acontecer ao natural, o jogo ia para os pênaltis. Mas o time estava muito nervoso. Tanto que o Inter começa o jogo, o Inter tá marcando lá atrás, do jeito que marca sempre. O Guerreiro não tá lá batendo na saída do zagueiro, o Wellington Silva e o Nico não estão batendo nos laterais, o time tá tranquilo, como se o resultado fosse sair a qualquer momento. Tem o chuveiro na área como se faz normalmente. Tu não pode ter num jogo como esse ter ansiedade. Tu não pode Não, ter não é ansiedade, mas é marcar os caras lá em cima. Perdeu um gol. O C no futebol não existe. Foi uma baita defesa do Santos no início da partida. O C não existe no futebol. Tá? É aquela mesma situação que o Grêmio não teve aquele pênalti marcado lá, que o VAR chamou o ar. Muda o jogo todo. Mudava todo o jogo. Da mesma maneira, se aquele gol tivesse acontecido, mudava o jogo. Não vou dizer que até que o Atlético não poderia virar, não poderia empatar, mas mudava o jogo. E o Internacional foi um time ansioso, foi um time desarrumado. Né? Eu dou todos os méritos ao Odair. Eu acho que o Odair é o grande responsável por ter feito o Internacional chegar nessas situações. O ano passado chegou em terceiro lugar, disputou o título brasileiro, né? Vindo de uma segunda divisão. Levou o Internacional esse ano essas disputas aí de uma quarta de final de Libertadores, uma final de Copa do Brasil. Tem os erros, Odair? Claro que tem, evidente que tem. Mas O trabalho dele é bom. é muito bom. O trabalho dele é muito Eu bom. não concordo com essas críticas que existem em cima do Odair. Acho que a cobrança tem que existir. A partir de hoje, depois disso, a avaliação vai ter que ser feita? Vai ter que ser feita. O Internacional precisa de modificação, mudar em alguma coisa? Precisa. Só que agora não adianta fazer terra arrasada, meu. São 19 jogos que restam para o Campeonato Brasileiro aí. É uma condição, né, para o Inter que precisa ser bem avaliada. O Odair é um treinador jovem, né, para o futebol. Ele tem um início de técnico trabalho. emergente. Tem 2 anos de ainda, carreira. 2 anos de carreira. Mas um eventual mau resultado contra a Chapecoense domingo já não vai... Errou nesse jogo contra o Atlético. Errou. Tá? Especialmente com o Wellington Silva, para mim, foi o principal erro. Sair Mas jogando com um jogador isso- característica completamente diferente do time. E isso era o que a torcida, os torcedores reivindicavam, Nico Lopes, o Wellington Nico Lopes, Silva. Wellington Silva, Patrick Mas de mas lateral. os dois Cristiano grandes- já- Até mas isso eu os ouvi. dois grandes erros do Odair para mim na temporada são quando ele não pensa com a cabeça dele. Contra o Quando Flamengo, quando ele vai no ímpeto da torcida. contra o Flamengo, que ele está ganhando de 1-0 em casa, não está se classificando, tá ainda pendente de um gol para levar para os pênaltis, e a torcida começa naquele abafa e começa a murmurar por algumas coisas, e ele tira o melhor zagueiro de campo para colocar o Sarrafiori, que era a terceira opção até aqui e entrou num jogo decisivo de Libertadores, Acho que e na final da Copa Mas do ali Brasil. até Vamos lá, se né? jogo. Ali era o tudo ou nada. Ali é desespero. Ali era o desespero, era o tudo ou nada. Que nem esse segundo gol, a guerra do Atlético. Ali o jogo tinha acabado já. O D'Alessandro fez muita falta, né? Ou não? Muita. Muita. Para aqueles Que ele que faz a que o distribuição. D'Alessandro é a Para os única críticos do referência. Alessandro foi muito bom. A única referência técnica do Internacional é o D'Alessandro. Exatamente. Né? Se existia um planejamento só jogar no Beira-Rio, não jogar fora, era isso. O D'Alessandro é o que eu digo. É ruim com o D'Alessandro, pior sem sem o ele, D'Alessandro. pior sem ele. Pior sem o D'Alessandro. Está aí a prova. O D'Alessandro com toda essa... Bota uma cadeira no meio campo.
E deixa ele jogar. O errado Ele é o bota a bola onde ele posicionamento quer, dele. faz a distribuição. É jogar... Fazer bengala de lateral. Fazer bengala de lateral. Ele tem que jogar centralizado. Esse é um dos erros do Internacional. Ou seja, tu buscar um substituto pro D'Alessandro... Entrando, saindo, tem que buscar um substituto para ele. Tu vai levar acho. muito tempo, mas tu tem que ter um jogador das características do D'Alessandro. É difícil achar no mercado. Não existe um substituto. Não, hoje não tem. Ninguém vai No substituir. Inter Não, hoje é uma não tem. pesca. Buscar no exterior, se de igualar repente. o D'Alessandro, Na questão de tu vai idolatria, levar não vai. Tu tem que ter um mas jogador qualidade das técnica tu tem que achar características alguém. dele. Não vou dizer do nível muito do Sarrafiore, né? Mas é um jogador ainda que não está pronto ainda, né? E também os jogadores que... Um jogador que iria substituir o D'Alessandro, que foi totalmente queimado no Internacional, foi o Serras. Ele foi queimado. Mas Um também time não que deu uma foi resposta. rebaixado para Então, onde é que anda o Seiras? Onde é que anda o Seiras? Voltou pro Santa Fé. Tá onde... né, Devia ter ficado lá, né? Aonde a cama é quente e ninguém chora, né? Que Devia ter é ficado por lá, nem ter saído de lá. Bom, Banrisul Digital é um aplicativo completo para simplificar a sua vida de um jeito que só o cliente Banrisul tem. Baixe e comece a usar hoje mesmo. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Vamos ao... Quem vai deixar de ir bem? Não, o Grêmio vai jogar melhor. Não Sim, tenho Jean-Pierre. essa certeza. Para garantir. Polêmico Pedro Oliveira numa Não dá pra sexta-feira de feriado. Foi do jeito que eu abri o programa. Não dá para garantir. Não tenho essa certeza. Não dá para garantir essa aí, hein? Foi do jeito que eu abri o programa. Eu acho que o Luan vai jogar 2, 3 jogos. Aí, esse é o ponto. Mas é que O de hoje não faz o que o Jean-Pierre faz. Não sei. Eu acho que nunca vai fazer, porque são jogadores... Também não traz para o Grêmio aquilo que o Grêmio também precisa, que é um jogador que faça um passe qualificado. Hoje o Luan não está conseguindo nem isso. Eu sou Se fosse suspeito aquele pra Luan... falar. Sim, se o Luan estivesse jogando se como fosse jogou em aquele- 2017, Com toda eu certeza, acho que com sim. toda certeza. Banco e sem choro. Não, um jogador, claro, jovem, que teria seu momento, teria suas oportunidades, ia chegar aonde o Jean-Pierre já chegou, a realidade que é o Jean-Pierre de hoje, né? Mas comparando o Jean-Pierre hoje, ainda se eu descarregar com aquele, não tenho dúvida que seria o Luan. Agora, qual é a questão do Luan? O Luan de hoje. O Luan de não hoje? sabe. O Luan de hoje? O Luan de hoje, a realidade, ele não é banco do Jean-Pierre. É a realidade. Então, Às vezes ele não é nem eu ainda sempre acho- substituição do Renato. Eu não entendo assim, sinceramente, eu não tenho nenhuma informação sobre, eu já tentei procurar de todas as maneiras, falar com todas as pessoas possíveis, mas eu não sei o que acontece com o Luan. Ele fez alguma coisa que é inexplicável. Eu sei, ele tem vários problemas extracampo, vários. eu só tenho uma explicação, depende dele mesmo. Ninguém desaprende. Mas será que ele não quer? Qual é a idade do... Tá indo pra Eu tenho 27, 27 anos. Pô, no auge da carreira, com todo o potencial que ele tem, com todo o futebol que ele tem, com todo o apoio que ele tem do Renato, todo o apoio da direção, é ele, exclusivamente ele. Será que ele não murchou Ele- pelo fato de ele. não ter sido negociado? Eu acho Mas que ele o teve problema... Não, mas aí foi uma opção quando ele Aí teve foi antes da opção Copa. dele. Eu acho que ele o que apostou... incomodou o Luan ele não foi não quis ter sair, ido ele para a não Copa. quis sair, Não, ele acho que o que Ele incomodou o apostou Luan numa convocação. foi não ter ido para a Copa do Capaz de Mundo. botar a Mas isso aí deve ter Ali eu murchado. acho que Ele murchou. incomodou o Luan. Ele tinha proposta para ir pro CSKA Moscou da Rússia, ele não quis jogar na Rússia. Ele não optou quis por sair. não ir, É. justamente por... Quem foi? Foi o Pedro Rocha. Foi o Pedro Rocha. Que voltou. Que voltou. voltou. Mas aí foi uma opção dele. Foi a não convocação para a seleção. Ele Eu acho que ele não ir para a convocação Copa do pra Mundo disputar a incomodou Copa do demais. Mundo. Mas isso aí já era um tempo dele ter superado isso aí, né? Foi Pelo visto, 2018, né? No início pelo de visto, 2018. Isso aí, o trabalho da comissão Eu técnica... acho que pro Luan é o simples fato dele querer jogar. E nos últimos jogos eu vi um Luan diferente. Eu vi um Luan que queria, que estava afim de jogar. Participativo. E esse Luan que está afim de jogar é o Luan que foi o melhor jogador da América em 2017. Por isso que eu tenho essa convicção de que o Grêmio vai melhorar com o Luan. Porque o Luan tá afim. Eu vi um Luan afim. Se ele não tiver afim, ok, o Grêmio vai cair de rendimento, vai ser o Inter sem o D'Alessandro. Mas com o Luan e com o Luan afim, que foi contra o Cruzeiro, se eu não me engano, o Luan jogou contra o Cruzeiro, né? Jogou. Sim, jogou. E foi contra o Cruzeiro que ele jogou muito bem, tá, que nem o Edenilson, é a mesma coisa. Mas é um Luan que a gente não via, que a gente não via num jogar. time reserva. Mas é um Luan que a gente não via jogar, mesmo com time reserva, mesmo contra times inferiores, mesmo contra times do Gauchão, a gente não via esse Luan afim. Mas aí E a ele gente viu. Ele teve outras oportunidades depois daquele jogo contra o Cruzeiro, principalmente agora no jogo contra o Goiás.
que estava resolvida a parada Ele entrou muito mal e ali. que o Grêmio puxou o freio de mão, puxou o carro e ele entrou num jogo. Era o jogo para ele entrar Mas era um e time apático cravar. já. Era um time que... Mas já aí que tinha eu vencido. faço, mas aí que eu faço de Aí jogar. vai mostrar que ele tá que ele Aí que tá eu no faço ar. de jogar, o Goiás estava morto. O Goiás estava morto, o Goiás não oferecia risco nenhum pro Grêmio. Aí que era o jogo para ele entrar e acabar com a partida também. E ele entrou mal pra caramba. Você acha que Não não tem conseguiu. nenhuma chance do Lua voltar a ser o que é? Nenhuma, assim, zero? Não, Depende dele. Eu acho que vai depender muito É o que dele. eu disse, com Mas 27 não sei. anos, Eu tenho do dúvida. nível da categoria dele, ninguém desaprende a jogar. Ninguém desaprende a jogar. O futebol ele tem. A gente fala muito sobre o Luan titular, mas eu tenho uma dúvida. Será que o Renato vai botar o Luan de titular? Não. Porque Acho assim, ó, hoje, tá? Hoje, quem é o amor do Renato? É o Luan ou é o André? André. Até Aí, então, quer me até dizer então. que todas as oportunidades que o Tá tudo aberto pro André voltar. E o Tardelli, E o Tardelli ser recuado recuado. pelo meio. pro que ele deu todas as oportunidades pro André e o Renato não daria pro Luan, Não daria. quem convive... Ele não deu, né? Mas por outras razões. Bom, então não precisa Porque dar de novo agora. quem convive... Tu acha que ele deixaria de dar pro André agora que ele faz um monte de besteira aí? Se o Grêmio levou ele para dar coletiva e o pessoal ria e que se amava, o presidente estava lá respaldando tudo que ele Maicon dizia. estava junto. O Galhardo O André, e o Tardelli estavam juntos na o coletiva. Cadu, o André é mais respaldado do que eu era quando eu era guri e fazia bobagem em casa. Entendeu? A minha mãe queria me bater e o meu pai me abraçava. Tudo bem, O André é dizendo- assim. Tu dá todo esse respaldo pro André, e tu acha que não daria pro Luan também? Mas não onde deu. está? Mas Ele já não não deu. tá dando, O já Luan não vem joga. Então, mas alguma coisa Por isso que eu existe. acho que o problema que o Luan tem é muito maior do que... Não tenha dúvida, não Tem tenha uma- dúvida. tem uma frase- Porque quem convive, sabe quem convive com eles diariamente. Claro, né? claro. Ainda mais o Renato. É um segredo muito bem guardado, Ainda que a mais gente o não Renato, sabe. Tem uma frase do Renato que E a pra mim é própria muito direção emblemática. fez de tudo, ou seja, resgatar até uma possível negociação, porque ele não tem dúvida nenhuma. Houve uma tentativa aí agora do futebol, mas o Grêmio vende o jogador na medida que tiver qualquer proposta, o que acabou não acontecendo aí Claro. nesse futebol italiano. Tem uma frase do Renato que para mim é muito emblemática quando ele fala do Miller Bolanhos. Eu digo, eu recupero aquele jogador que quer ser recuperado. Essa é a questão. Eu acho que ele tentou recuperar o Luan por muitas vezes. Pelo ano de 2018 inteiro, ele tentou recuperar o Luan. Pelo início da temporada de 2019, ele tentou recuperar o Luan. E eu não sei se o Luan mostrou para ele aquela vontade de ser recuperado. Essa frase do Renato... Tudo passa pelo lá Lua de trás. querer ou não. Sim. Sim, porque futebol ele tem, não vai desaprender. Não vai desaprender. Então, foi Não vai por isso desaprender. que eu falei. Tudo passa pelo Lua querer ou não O querer. Renato tem uma declaração um pouco tempo atrás, até acreditando na recuperação do Leão, que o Luan agora estava mais focado, que o Luan estava treinando com mais vontade, quer dizer, foi um indício de que o Renato daria essa oportunidade, mas pelo que parece, aquilo ficou só no discurso. No discurso ou numa pouca vontade do Luan, passou, né? Tem alguma coisa que... Tem Não, alguma que tem. coisa que não bate pra mim, né? Porque... Bom, as portas estão todas abertas pro Luan agora, né? O Jean-Pierre tem uma lesão que não foi confirmada ainda, mas independente do que seja, se foi muscular ou se foi tornozelo, o tempo, né, sempre é indeterminado. Então que ele prove agora, então. Então Se é ele tiver agora. a oportunidade, ele que prove agora. Não, Para sábado é certo que já Mas não joga. ele tem uma grande provação, a grande provação dele é dia 2 de outubro. Porque Sim. hoje é dia 20, se porventura o Jean-Pierre parar por 15 dias, ele já está fora dia 2. Não, já não volta. Já está fora dia 2. Porque aquela coisa, o jogo do Grêmio contra o Flamengo é lá em outubro. Não, meu Pô, filho. outubro é semana que vem. Exato. Estamos no Exatamente. final do O Outubro Cadu já vai tá lembrar, quase como aí. diria o saudoso Rudy Arbi Petrina, é um assunto de economia Economia interna que interna, ninguém sabe o que é. É verdade. Mas é muita economia interna. Mas ninguém sabe o que é. É tanta economia interna que eu acho que até o Grêmio esqueceu do que é, né? Não, o Grêmio sabe o que é. Né? Será? Sabe. Alguém sabe. Alguém sabe. Porque Duas pessoas com certeza devem saber. O Renato e o presidente. E o presidente Romero. é que eu não consigo, eu entendo vocês, eu não consigo aceitar assim que é tão simples, porque
Não é Não é simples. Não é, simples, tanto não que ninguém é que sabe não. o que é. Exatamente por isso, não é Justamente simples. por Se não fosse ser simples, simples, seria resolvido. Todo mundo sabia, o Duda sabia, o Guerra Não é falta de saberia, futebol do O cara Luan. ganha 1 milhão por mês. gente. Não é por falta de futebol, não é porque acabou, não é porque tá velho, não é por isso. Mas ele ganha 1 milhão por mês, não dá pra resolver, não dá pra ser esse o foco pra resolver de uma vez por todas. Porque assim, ó, tá, ele ganha 1 milhão. Até aí, né, tudo bem, vamos avaliar. Salário atrasado não é. Vamos não é avaliar o o que problema. tá certo e o que tá errado. Talvez não tenha entrado numa zona de conforto. Pode ser. Mas então o E Grêmio não tem que- consegue fazer o Grêmio com o tem que jogador. resolver, vende. Mas o Grêmio, mas quis. que o Grêmio tem uma negociação. Não, mas agora tinha, foi contra tinha foi e com o Grêmio Atalanta, ficou batendo o pezinho Atalanta, que queria né? mais. Então não quer vender, né? Não, eu acho que o Grêmio quer vender. Desde Tá, que mas tem então uma por que- proposta resolve. Tinha uma negociação, uma tentativa com o Atalanta. Mas era 8 7 milhões? Mas eles não, o Grêmio não quis, Não, o se Grêmio queria tivesse 8 10. milhões que o Grêmio venderia. Eu acho que não houve exatamente essa questão de... Mas de- então não pode ser um Mas tu problema não vai tão dar grande. o jogador, tu não vai dar um patrimônio ao jogador como esse. Não Tá, vai mas tu entregar não toma, usa, leva. tu não usa e só te traz, só te onera 1 milhão por mês? Porque o Grêmio acredita ainda em Que dá próprio pra Renato recuperar. que consiga recuperar o jogador. Mas daí é muita esperança, né, gente? Porque... Acho que nessa altura do campeonato o cara já sabe se o Luan vai ser recuperado ou não. Pois é, 10 meses passaram. Eu acho que vai de tudo volta pro início daquilo que eu falei. Se o Luan quiser, ele vai jogar. Eu vi um Luan que queria, mas eu não sou o Renato, eu não vivo o Mas é Grêmio. evidente que... Mas todo mundo... Mas é isso de futebol, ele tem... Então, mas tem qualidade, tem habilidade. Mas o Ou tu acha que Renato eu já gosto- sabe. O Renato sabe se o Luan quer ou não. Mas Então, ele já então, pelo visto, mas o o Luan tá Renato afim. já disse, ele Ok. algumas Esse, semanas, esse eu acho que é o problema, pelo visto. o algumas Renato semanas atrás o ele não Renato tá disse, afim. ó, o Luan tá focado, o Luan voltou a treinar com intensidade, voltou a treinar com vontade, mas isso não se confirmou. Daqui a pouco Se foi isso é uma um semana, não se discurso. E confirmou. com tudo Daqui a isso, pouco ganhando isso é um mais de 1 discurso milhão, do não tem Renato. vontade para jogar? Pois é, tem É alguma estranho. coisa que não Daqui a bate. pouco isso é um discurso do Renato Esse pra assunto ver de se economia motiva interna ainda está mais tão o bem Luan. escondido. É porque eu fico pensando assim, ó. Eu também tenho que pensar a cabeça do jogador, eu também tenho que pensar o outro lado. Quando tudo estava dando errado, quando estava tudo mal, nunca o Luan era chamado. Ele nunca tinha aquela chance, nunca tinha aquela esperança, nunca ninguém acreditou, nunca ninguém colocou sobre ele alguma responsabilidade. Será que ele também não esperava isso, não se decepcionou um pouco com essa situação? Não sei, para mim é até um pouco difícil falar, porque eu sou um dos caras que admiro muito o Luan, ele, né, tem um futebol que pouco se apresentou aí, muito se cobrou que ele deveria ter ido para a Copa do Mundo, não foi para a Copa do Mundo, né? O Brasil só tem um título olímpico e o Luan estava lá, né? Ele foi importante quando o Brasil mudou. Foi que todo o seu mudou, sistema. foi através do Luan, aquela O seleção. jogo mudou então, em função do Luan. É muito estranho para mim, assim, que simplesmente parece, e eu tenho essa sensação, podem me desmentir no futuro, mas parece que não foi o Luan que desistiu de tudo. Parece que foi o Grêmio que desistiu muito rápido. Mas Eu tenho a visão de que o Grêmio desistiu muito rápido. Mas se a gente for olhar, Porque a questão da o zona de Tardelli chegou, conforto, mas o Tardelli chegou a dizer que não queria ficar, que aqui não era lugar para ele. Ele chegou a ouvir uma proposta para sair. Só um pouquinho. E o Grêmio reabraçou o Tardelli e trouxe de volta. Mas o Tardelli já deu essa resposta. Teve 2 partidas aí que ele... Mas aquele ele gol ganhou contra o chance, né? Atlético, né? Contra o Mas eu Libertar, acho- quando o Grêmio mais precisava, o Grêmio botou ele em vez de botar o Luan. Então o Grêmio acredita muito no Tardelli, reabraçou ele de uma maneira que... Mas por Sei quê? lá, Porque um o jogador afago. que veio esse ano foi contratado exatamente, uma grande contratação. vai receber o Tá, mas- oportunidade. que teve para trazê-lo Mas também. o Luan, que o Grêmio não ganhava nada há 15 anos e ajudou a ganhar a Copa do Brasil, o Grêmio não ganhava uma Libertadores desde 95 a 14 Mas há quanto anos, tempo ele o ganhou, Grêmio veio tentando resgatar o Luan? mas eu acho que não tentou o suficiente. Um ano e pouco. Mas tentou. Quantas vezes ele foi recolocado? Eu volto a dizer, o Grêmio perdeu para a Universidade Católica fora de Diferente casa. do Tardelli. Tardelli, Não, isso se sim, ele sabe paga que o o pato até jogador hoje. vem Aí eu vou de concordar fora, contigo. tu precisa de um tempo de readaptação, tá? Ainda mais de futebol chinês. 4 anos de futebol chinês. 4 anos de futebol chinês, é muito tempo, já vamos chegando aí, já vamos para 10 meses, mas eu já Mas ouvi para um jogador de O 33 Rafael anos. Sobis, aquela primeira, quando voltou para o Fluminense, ele passou 6 meses no Internacional, foi para o Fluminense, ele levou 1 ano para se readaptar. O Nico readaptar ao Lopes, futebol olha o Nico brasileiro. Lopes. Quanto tempo demorou para deslanchar no Inter? Mais de um ano. Para Quase mim, 2. o exemplo está ali do lado. O exemplo está do lado. Está em Porto Alegre com o Nico. O Nico é o Luan.
São dois jogadores que existe toda essa dúvida se o cara quer ou não quer. Volta e meia, o Nico tá jogando bem, mas o Nico tá sem vontade. Agora aconteceu isso, o Nico foi pro banco do Rafael Sobis. O Rodrigo Caetano teve que chegar no Nico Lopes ano passado para ter uma conversa mais a sério com ele. Olha, Volta e meia chegava uma proposta, ele já ficava, acho que eu vou sair, chegou minha hora. o Nico tem a Nicolândia, que todo mundo fala que o Nico fica longe. O exemplo do Lu é o Nico, a gente sabe que o futebol Mas existe. Isso aí depende de pessoa para pessoa. Tem pessoas que reagem de uma maneira, tem pessoas que reagem de outra. O Edenilson teve a mesma situação aí. Uma baita de uma proposta para o futebol árabe, não foi, e levou a vida dele de maneira igual. A aprovação para o Luan está aí, né? A chance está aí, o Jean-Pierre está machucado, deve se confirmar aí nas próximas horas, quem sabe até amanhã, o tamanho da lesão do Jean-Pierre, e a gente vai saber aí o quanto de oportunidade o Luan vai receber. O Grêmio tem mais 3 rodadas do Brasileirão até o jogo contra o Flamengo pela Libertadores, talvez tudo que o Luan precisa. Sim, tem esse pro Santos, tem o Santos, Avaí, tem o Avaí e Fluminense. Então ele tem todas as O possibilidades. Fluminense, certamente, o Grêmio não vai Não, jogar o Fluminense contra o é reserva. titular. Então, ele tem Porque as duas vésperas aí oportunidades. da jogo contra o Flamengo. Então ele tem 2 grandes oportunidades aí, o Luan, se o Jean-Pierre Não, mas talvez estiver fora. até ele possa jogar nesse jogo pro Fluminense exatamente para buscar esse ritmo e voltar a ser. Vamos lembrar que o Luan sempre quis jogar quando estava em alta, né? Ele sempre dizia que precisava jogar para estar no Sim, ritmo. ele foi para a Argentina contra o River ano passado, Sem condições. sem condições e E que porque queria jogar. Né? porque queria jogar. Jogou contra o Botafogo, assim, também. Mas aí é que eu te digo. Convocado para a seleção. E até é um jogo bom esse contra o Fluminense. Né? Sim. O Grêmio botou fora o jogo pro Fluminense aqui, então o jogo É um jogo recuperar, para recuperar. Mas esse é o ponto que eu digo. Eu acho que o Grêmio deu oportunidades para o Luan. O Grêmio, em 2018, passou o ano inteiro dando oportunidades para o Luan. Levou o Luan para a Argentina. Se tivesse 60% de condições, eu acho que o Luan teria jogado. Mas ele estava machucado, ele não tinha o que fazer, né? Sabe? Mas oportunidades eu acho que teve. No início desse ano, no Campeonato Gaúcho, teve oportunidades. Agora, pagar o pato que ele pagou depois da derrota para o Grêmio e para o Libertad, bom, aí eu concordo contigo. Aí ali quem pagou o pato foi só o Luan. Porque ele sacou o Luan, sacou o Michael, mas... E o Tardelli. E 2, 3 partidas depois o Michael já teve a oportunidade dele de novo e o Tardelli já teve a oportunidade dele de novo. E o Luan ficou pendurado no pincel. Ele vai ter oportunidade agora, depende dele. Mas e o Internacional, como é que será que vai reagir aí? Depois o Chapecoense. Imagina, Jogo, empatar com o teoricamente, Chapecoense. jogo que não pode pensar Entre em outro aspas, resultado. jogo não fácil. tentar. Vamos falar sobre isso, sobre a rodada do Campeonato Brasileiro daqui a pouquinho, porque eu quero dar um recado do SESC, o Circuito de Palestra Conexão de Ideias. É uma maratona de encontros em diversas cidades do estado, sempre abordando temas como a educação, a sustentabilidade, a inovação e, claro, a superação. Confira os palestrantes que já estão confirmados: Amir Klink, Fernando Fernandes, Gustavo Borges, Monja Coin e Rossando Klein. Mais informações no site do SESC da sua região, sesc-rs.com.br/conexão de ideias. Realização FEComércio, com você a gente faz a economia girar. Vamos ao recado do Zafari e na volta a gente tenta responder a pergunta do Cadu. Para você cozinhar bem, passe lá no Zafari também, claro, né? Nesse feriado o Zafari está aberto para você poder também comprar os seus produtos de qualidade. Se o cara souber cozinhar também. Se o cara souber. Mas às vezes, Não adianta só ter a matéria-prima do Zafari e o cara não saber o produto utilizar. do Zafari é tão bom que salva até quem não sabe cozinhar. Por esse lado, E se quiser, é só passar lá, né, perto da friamberia que tem comida pronta. Tem pronto ali. e tem cada coisa boa lá. Pois é. Hoje estive lá de manhã aqui no da Cristóvão Colombo, tem coisa boa. O Zafari é preço e qualidade. Preço e qualidade. Verdade. Bom, Inter e Chapecoense, domingo, 11 horas da manhã. Grêmio e Santos, sábado, às 9 horas da noite. Para o Grêmio é a manutenção daquilo que está tentando fazer, que é recuperar os pontos perdidos do primeiro turno.
Do E Internacional. esse jogo, teoricamente, é jogo de 6 pontos. Né? É o de 6 pontos, né? Porque perdeu em casa, tem que recuperar agora. Como será daqui a 2 rodadas o Fluminense também. E como é contra o Avaí também em casa, né? O Avaí Porque também empate com o Avaí empatou lá. fora é uma vergonha, né? É que a Vila é a Vila. Sempre é um jogo difícil, é um jogo complicado. Claro, claro. E o Inter, hein? Porque o Inter tem vários fatores, né? Tem esse fator pós-derrota da Copa do Brasil, tem um treinador que a torcida, né, já não estava muito contente, agora parece que ainda mais descontente. E vem uma Chapecoense aí agora mais animada com o Marquinhos Santos. Né? E que vem de uma derrota para o Vasco em casa, né? Tem que se recuperar também no Campeonato Eu acho que o Brasileiro. problema não vai ser a Chapecoense, o problema vai ser o Inter, O próprio Inter. Como é que vai reagir? O único time que pode ficar na frente do Inter é o próprio Inter. E se, uma coisa que eu estava falando aqui no intervalo, se o Odair perde para a Chapecoense, ou de repente até empata, dependendo do desenrolar do jogo, eu não sei se ele cai na segunda-feira, mas ele vai numa corda bamba de que se ele perde 2 jogos seguidos... Mas ele tem respaldo. Não, eu não acho que ele tem respaldo. Será que não? Eu acho que Eu não nunca acho- teve. Eu acho que... Não? O Eu acho que a Odair- direção... Nunca. Não, O a Odair- direção sempre teve convicção O em Odair relação a ele. ficou uma derrota pro não, Grêmio acho que não. a não ser demitido. Ele esqueça, e mas tá até empatou hoje. com o Grêmio. Ele sempre teve Esqueça isso respaldo. aí. O Odair é fechado com o Melo e com o Marcelo. O Odair foi a Esqueça isso quarta aí. O opção do Internacional Inter tem pra ser 19 treinador. jogos. O Internacional tem 19 jogos. O que resta agora é buscar e salvar o calendário em termos de campeonato brasileiro. Não adianta pensar Para nisso ser aí. campeão? Não, acho que não. Para campeão? Não. Aí tu tem que Não, combinar Grêmio com o Flamengo e com o Internacional, Palmeiras esqueço isso aí. primeiro. Esqueço. Tem que buscar G4, na pior das hipóteses, Não G6. dá para ser campeão, mesmo. Vai começar o Não, turno agora. matematicamente tem, né, Diogo? Não só matematicamente. tem. Não só matematicamente. Matemática eu digo, Acho que, eu acho acho que tecnicamente, animicamente não tem. animicamente. Essa é a questão. O Flamengo, tomara que não, né? Vamos torcer para que o Grêmio seja o campeão. Mas, ou seja, o Flamengo, no caso viesse campeão da Libertadores, vai deixar o brasileiro de lado. Tá? Mas o Palmeiras não. Palmeiras está Palmeiras reagindo. joga o com uma- Santos também, não? Tá? O Santos também não. O próprio Santos, não. Mas eu não acredito muito no Santos, nunca acreditei muito no Santos. O Eu Santos acho que é era meio só- Inter, Era assim, só né? aquele momento. Né? É o Inter do ano passado. E o Campeonato Brasileiro tem muito disso, é um campeonato longo, então tu alterna bons momentos e momentos ruins, né? Agora, o Palmeiras já passou pelo momento ruim, está resgatando. Já passou. Eu Três acho que a vitórias troca- seguidas. Eu acho que a troca de O Flamengo treinador do pode vir Palmeiras- entrar Sim, nesse momento ruim aí. eu acho que a troca O de Santos já treinador- teve um momento bom. Nem Teve chegou. na liderança. O Corinthians esteve ali perto e já desandou. O Mas Atlético o Mineiro Corinthians esteve do ali e já Carilli- desandou. o Corinthians do O Internacional Carilli- não, o Internacional não teve aí, a exemplo do Grêmio, os times que disputavam Libertadores, Copa do Brasil, foco total só no Campeonato Brasileiro. Agora vai ser obrigado a fazer isso. Vocês acham que o E jogo... não esqueça uma coisa, Claro. a partir de, não sei qual é a data, nós vamos voltar a ter Quarta e jogos domingo. aí, quarta e domingo. Já? Mas já Semana tem. que vem? Semana que vem já vem, tem. né? Tu vai poupar jogadores? Agora não dá mais, né? Vamos. Tu jogar quarta e domingo, porque tu não poupava jogadores? Poupava. Poupava. Porque era mata, né? Mas a desculpa era o quarto domingo, não era o mata. Cara, tem domingo. Era o quarto e O domingo. problema é a desculpa, né? Eu acho a ação O problema é a correta. Tu desculpa. vai problema é a voltar, desculpa. vai tu continuar nesse Eu processo duvido. de poupar jogador? Eu Não, duvido. também duvido. Mas é Duvido. uma questão que eu levantei, ou seja, pelo planejamento que era anterior, Tem que se for poupar. mantido, tem que poupar. E aí? Não, eu Vai jogar duvido. só em casa. Eu acho muito difícil. E acho assim, ó, o jogo contra a Chapecoense, ele é fundamental para saber para que lado que o Inter vai caminhar. Porque o jeito que o Inter vai jogar contra a Chapecoense, eu acho que ele é mais relevante até do que o resultado. Eu acho O que- resultado, é claro, ele é sempre importante. Mas é que o torcedor está muito decepcionado do jeito como o Inter jogou contra o Atlético Paranaense. Mas o Inter não vai mudar dessa maneira. Eu acho que tu tem Mas o acho que anímico, o Odair Cadu, o tem anímico. que repensar. O Bom, anímico. o anímico sim. Mas é como diz o jogador, que é o seguinte, ele quer jogar logo. Não é que tenha que esquecer. A melhor Acho que resposta tu não pra pode derrota é a próxima rodada. Exatamente, tu tem que avaliar, isso serve como lição, né, para corrigir os erros que foram cometidos. Agora, o jogador quer isso, ele quer jogar logo. O jogo do Botafogo foi para isso. Esquecer, tirar aquela depressão, a sensação da perda. O jogo do Botafogo do Internacional foi para isso. Foi pós-eliminação para o Flamengo e aí precisava dar uma resposta. Nem o jogo do Cruzeiro, Não que fosse o para jogo a do torcida. Grêmio E do contra o Nem o jogo do Grêmio contra o O Cruzeiro. Botafogo foi naquela. Se tivesse um pouco mais de tempo, acho que até empatava o Botafogo. Eu acho que, como o Pedro falou, acho que não é o. Não sei quem falou que vai definir, ou foi vai definir aí o caminho do Inter.
o caminho do Inter vai ser definido por esse jogo e os 2 jogos na sequência. Tem Flamengo e Se tem Palmeiras. busca alguma coisa, a intenção que o Inter tem, seja exatamente os 2 times da ponta. Eu acho que o Flamengo eu acho que e o vai Palmeiras. definir os próximos 2 jogos, acho que foi isso que eu falei, que tu te confundiu, vai definir o caminho do Odair. Se o Odair não vence... a demissão dele. Não, isso eu não acredito. Isso aí não tem como. Eu também. Se o Odair A não pressão, vence, a se o Odair pressão. não vence os próximos 2 jogos, o Odair não é o treinador do Inter. Não. O Marcelo Medeiros... pressão- a pressão da torcida Se não é vencer a muito grande. Chapecoense, o time do Zorema é uma coisa. Agora, na sequência, tu perder, tu empatar, tu ganhar com o Palmeiras e o Flamengo em qualquer lugar do mundo, desde que seja um resultado normais, sabe é que uma isso coisa balança, perfeita. Mas eu balança. concordo A com o gente Pedro. sabe que balança, mesmo Não, se perde pro Flamengo, se balança perde pro Palmeiras, é uma balança. O Roberto Melo e o Marcelo Medeiros, Balança eles têm pela uma situação. vontade de ter um treinador cascudo. O Filipão, o Abel, eles têm eu não queria usar essa palavra, mas eles têm um tesão por um treinador assim. Não, só um pouquinho. O que já trabalhou com ele, se tentaram lá no início da gestão, foi o Abel. Quando o Marcelo e o Melo, na gestão do Giovanni Luigi, eram o vice e o diretor de futebol. Era o Abel. Não tenho dúvida. Se o ano que vem as coisas mudarem, ou houver uma avaliação, ou não for mantido o Odair, o técnico do Internacional é o Abel. Pode escrever, assina agora. Mas o Abel tá liberado agora. Mas o Abel ele não começa a trabalhar em meio temporada. Não sei. Não começa. Isso é uma decisão do Abel. Ele não... Se ele tem um trabalho bom para fazer com uma grana boa, por que Ele vem. não iria aceitar? Ele vem. Agora? Claro que Não aceita, o Abel Pra não fechar- aceita. pra Tem fechar tudo o ano. inteiro pela frente. Financeiramente, o Abel hoje é milionário. Não é questão financeira, é questão de estrutura de trabalho, é questão de condição de trabalho. O Abel nunca, antes ele não fazia isso, como é que ele ia aceitar agora? Ele sabe que ele vai ter um trabalho Não. bem estruturado, Não, é da característica ele não dele. assume. uma torcida Não é que do perfil ama dele. Ele não assume. Isso aí é uma filosofia dele. Pode ser o dinheiro que for. Ele não assume em meio de... Ainda mais agora em final de campeonato. Mas aí é aquela coisa, né? É a faca dos 2 legumes. Se tu não pode mais contar com o Odair, se tu não quer mais contar com ele, daqui 2 rodadas talvez, Mas isso não Tu vai esse contratar processo alguém? não vai passar por agora. Tu já tem que pensar alguém que vá assumir pro ano que vem também. aí tu vai deixar um tampão? Isso vai ser avaliado, mas eu não acredito mesmo que venha ter o resultado. Tá, então tu negativo. joga com a barriga mesmo que der tudo errado com o Odair até o final do ano. Vai empurrando, vai Vai engolindo, empurrando. vai engolindo Sem, goela aí tu abaixo. fica sem Libertadores, fica sem nada. Não é questão de tu empurrar, porque a direção tem essa convicção no Odair. Não é porque perdeu ficou fora Eu de não uma sei se semifinal, tem. porque Então, se perdeu uma nunca Copa do teve, Brasil, nunca perder teve, mais um nunca jogo. então se Mas classificar. eu acho que a direção engoliu o Odair em 2018 e em 2019 pelos resultados. Então, se não classificar para Libertadores, Eles têm tudo bem. convicção. Isso é um risco que tu corre. É O um Cruzeiro daqui a pouco perdido. já É uma obrigação, é o mínimo que o Odair tem que fazer pelo Inter. É botar o Inter na na Libertadores de É novo. complicado. Bom, senhores, muito obrigado pela participação de todos. Ótimo debate aqui. Eu nesta volto ainda aqui sexta-feira. na RDC. Tu Eu volta volto à noite. às 9 da noite, com 21 eu horas. volto. E parabéns ao pessoal, amanhã vamos acompanhar o Grenal Feminino aqui Ah, na RDC. eu- Ah, Feminino sim, aqui transmissão amanhã, do canal né? feminino Nossa amanhã, aqui na RDC TV, né? A transmissão exclusiva da RDC TV do Campeonato Gaúcho Feminino, terceira rodada, clássico Grenal, Inter e Grêmio no Sesc, né? Campestre, o ingresso é 1 quilo de alimento não perecível. E se você quiser também ajudar, né, na campanha da Prefeitura de Porto Alegre, leve um brinquedo também, que haverá, né, um posto de coleta para brinquedos também na campanha. Um ótimo final de semana a todos. Nós voltamos na segunda-feira, 13h, aqui com o Virando o Jogo, para debater tudo sobre o final de semana da dupla Grenal. Até a próxima. Tchau. Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande banco do Sul.